Polícia Federal revelou em relatório que o ex-presidente Jair Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva no planejamento de uma tentativa de golpe de Estado. Nas 884 páginas do inquérito, Bolsonaro foi citado mais de 530 vezes. O documento revela que os atos organizados por um grupo liderado pelo então presidente tinham o objetivo de abolir o Estado democrático de direito, o que não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade de Bolsonaro. O planejamento do golpe, segundo a Polícia Federal, começou em 2019 com ataques às urnas eletrônicas com o intuito de servir de argumento para o caso de derrota de Bolsonaro nas eleições. O inquérito também aponta que o ex-presidente teve conhecimento da confecção da carta golpista endereçada ao comandante do Exército, que incitava e pressionava as Forças Armadas a aderirem ao plano. Os investigadores detalharam que o grupo buscava obter o suporte do braço armado do Estado para que Bolsonaro assinasse o decreto golpista. A polícia cita que Bolsonaro orientou ajuste para enxugar o texto do documento. O relatório coloca o ex-presidente no centro da trama golpista. Apesar disso, Flávio Bolsonaro defendeu o pai da tribuna do Senado e pediu anistia aos investigados. Essa perseguição contra Bolsonaro e contra a direita não começou em 2022, 23 ou 24, começou muito antes. Mas para ser breve aqui, o único caminho, alguma normalidade e algum reequilíbrio entre os poderes é uma anistia que tem que ser ampla, geral e restrita. Estou cada vez mais convicto disso. A polícia ainda detalhou um planejamento de fuga de Bolsonaro após as eleições, com 3 etapas que previam até o uso de armamentos e técnicas militares. Os policiais afirmaram ainda que a ida do então presidente aos Estados Unidos em dezembro de 2022 foi uma forma de evitar a prisão. Para a Polícia Federal, a ruptura constitucional só não ocorreu porque os comandantes do Exército, Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, não cederam às pressões golpistas. Freire Gomes ameaçou dar voz de prisão ao então presidente quando ele mencionou a possibilidade de dar um golpe. A polícia revela ainda que em um trecho que o militar confirma que se ele tivesse aderido, provavelmente o golpe de Estado teria sido consumado. Mensagens obtidas confirmam que o almirante Almir Guarnier, ex-comandante da Marinha, aderiu ao plano, conforme um contato identificado como Riva. O almirante era considerado um aliado estratégico descrito como patriota. Essa mesma pessoa disse que havia tanques prontos, indicando possível preparação militar para apoiar a iniciativa golpista. O planejamento para impedir a posse de Lula foi escrito à mão e o documento foi encontrado na sede do Partido Liberal em fevereiro deste ano, com o coronel Flávio Botelho Peregrino, assessor do general Walter Braga Neto. O documento foi batizado de Operação 142, artigo constitucional usado pelo grupo como argumento para uma intervenção militar. O texto final do documento havia a inscrição: Lula não sobe a rampa. O grupo planejava usar armamento de guerra, artefatos explosivos e métodos como envenenamento para executar as ações que incluíam o assassinato do então presidente eleito Lula e do vice Geraldo Alckmin, além do ministro do STF Alexandre de Moraes. O movimento tinha data para ser iniciado, 15 de dezembro de 2022. Segundo o inquérito, uma equipe das Forças Especiais executaria a ordem de prender ou matar o ministro Alexandre de Moraes, precedendo a formação de um gabinete militar. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o inquérito demonstra que o planejamento era real e que houve o uso de recursos públicos no intento golpista. E deixam claro que não era apenas uma ideia, não era um pensamento, não era um sonho. Os dados trazem mais detalhes, que dão mais evidências a tudo que estava sendo feito por uma organização criminosa que existia a partir de dentro do Palácio do Planalto, usou instrumentos do Palácio do Planalto, a utilização do aparato do Estado. Outro personagem da trama é o agente da Polícia Federal Vladimir Matos Soares, que foi preso sob a acusação de ter se infiltrado na segurança de Lula, então presidente eleito. De acordo com o inquérito, ele repassava informações sigilosas sobre a localização e deslocamentos de Lula a um capitão da reserva e assessor especial de Bolsonaro.